Léo, cansei de obra. Muito bom saber. Hoje, Roberta, na nossa meia hora de trânsito, é exatamente isso. O episódio de hoje é Cansei de obra. Como encontrei propósito e valorização com estudos de tráfego, que é a nossa área. Esse programa é feito para você que quer sair da rotina pesada das obras e encontrar novos caminhos com mais propósito e valorização no setor de mobilidade urbana e planejamento. Eu sou Léo Schutt, especialista em mobilidade e estudos de tráfego. E no episódio de hoje, nós vamos mergulhar nesse tema. Cansei de obra. Como encontrei propósito e valorização com estudos de tráfego. Nós vamos tentar e vamos conseguir apresentar para você que não adianta você ficar meia-noite e meia em pleno sábado concretando. É isso que a gente quer que você entenda, para você se sentir mais valorizado. Exatamente. E não adianta você, engenheiro, né, ou arquiteto que está aí na obra, levando material para cima e para baixo, resolvendo problema de funcionário de obra, com tanto que você tem para poder oferecer, né, de conhecimento que você durante 5 anos estudou na Isso, engenharia, né? E aí está aí na obra, indo para lá e para cá, para cima e para baixo, trânsito, e podendo resolver os problemas de trânsito, né? Ao invés exatamente. de estar no trânsito resolvendo problemas de outras pessoas. Isso. Então, nesse episódio de hoje, né, nesse tema de hoje, nós vamos falar sobre o estudo de tráfego, que ele pode ser uma alternativa real, né? Técnica e viável para profissionais da engenharia e construção civil que querem sair do canteiro de obras, como a Roberta, né, já foi, e ainda assim trabalhar com projetos impactantes, trabalhos que você fica doido para ver o final dele. Exatamente, doido para resolver, doido para ver a solução, né? Porque é muito bom quando você dá a solução no trânsito e você resolve a vida de milhares de pessoas que passam ali todos os dias, né, Léo? Exatamente. E só lembrando que esse tema não é um papo sobre virar servidor público, não tem nada a ver com isso, né? Nem sobre você voltar lá atrás para a sala de aula por anos. Também não é sobre empirismo ou achismo. É engenharia aplicada com dados, simulações e tomada de decisões técnicas para mobilidade urbana. Exatamente. Isso aí. Bom, é, uma pergunta que todo mundo faz para nós, né, Roberto? O que que é um estudo de tráfego e como ele se aplica ao mundo real, né? Como ele se aplica a projetos reais de mobilidade? Exatamente. Essa é uma pergunta recorrente. Porque estudo de tráfego, gente, está diretamente ligado à mobilidade urbana, tá? É o estudo de tráfego que é o fundamento para que a mobilidade urbana, né, que a gente busca nas cidades e a gente consiga efetuar, solucionar os problemas, é o estudo de tráfego que vai levar a isso, Sim, né? sim. Até mesmo se a gente pensar o conceito de um conceito muito simples, né, de mobilidade urbana, são políticas e diretrizes aplicadas sempre nessa ordem, ao transporte ativo, né, ao transporte público e, por fim, os veículos. Então, com o estudo de tráfego, você consegue abarcar toda essa situação. Se você precisar fazer um estudo específico para pedestre, o estudo de tráfego está lá. Você vai precisar das ferramentas de estudo de tráfego para isso. Se você quer entender um pouco o transporte público e precisar entender o transporte público, porque ele é fundamental nos projetos reais de mobilidade, você precisa fazer algumas pesquisas e alguns estudos. E isso tudo vem do conceito básico de estudo de tráfego. E aí o restante que acompanha, né, os veículos, né, estacionamento e etc., você vai em função também desse estudo de tráfego. Se você não resolve isso, né, você acaba não resolvendo também os problemas que a gente tem muito nas cidades de planejamento urbano, Sim, né? E aí, o que que acontece com isso? As áreas vão sendo adensadas de uma maneira totalmente
né, desproporcional, Sim. totalmente desvantajosa, inclusive, né, para o mercado imobiliário, que tanto quer construir de qualquer jeito, em qualquer lugar, né, e Uhum. acaba, às vezes, forçando, né, o poder público, né, através de políticos, que aproveitam dessas solicitações para ter algumas vantagens. A gente vê Exatamente. muito isso no Brasil, e isso, infelizmente, é um ponto que a gente precisa tocar, e a gente precisa de pessoas com fundamentos na nossa sociedade, né, brasileira, né, em todos os lugares do país, em todas as cidades, não existe local nenhum que esse fato não ocorra. Então, é muito necessário que engenheiros e arquitetos, né, Léo, Sim, eles se capacitem e aprendam os fundamentos da engenharia de tráfego. isso mesmo. E aí, isso tudo tem a ver, porque também é uma pergunta que fazem, né? Se isso está acontecendo e por que cada vez mais empresas privadas estão contratando esse tipo de análise. Bom, quando você tem um empreendedor extremamente, eu diria, inteligente, ele vai contratar um engenheiro de tráfego ou um arquiteto que entenda de tráfego para não só melhorar a situação interna dele, mas também para verificar os acessos que poderão chegar, que deverão chegar até ele. Então, eles contratam para se certificar de se tudo aquilo, né, que ele está planejando é suficiente. Embora a gente saiba que a maioria, né, uma grande maioria, ainda contrata, né, esse tipo de análise em função de uma lei que o município passa, que determina para isso, ainda sim existem empreendedores, que eu falo que são aqueles com uma visão maior, que contratam o serviço, né, de engenharia de tráfego para fazer uma análise. Por exemplo, se a área de embarque e desembarque dele está atendendo, se a área de carga e descarga é suficiente, se o total de vagas. Por exemplo, eu já fiz estudos de supermercado que eu fui contratado para fazer uma coisa e durante a conversa ele estendeu o escopo porque ele entendeu da importância. Então, no final das contas, que a gente foi contratado só para uma situação, eu sei que nós acabamos ampliar para um estudo de acesso do Corpo de Bombeiro, do embarque e desembarque, principalmente que não era nem motivo do assunto dos acessos de pedestres, que durante a pesquisa nós chegamos para ele e verificamos que, se eu não me engano, quase 50% desses supermercados as pessoas vinham a pé. Exatamente. E aí, durante o estudo, a gente apresentou para ele que as vias de acesso para o pedestre não estavam boas. E, ao mesmo tempo, ele entendeu que aquilo era muito importante, porque ia ter um concorrente dele a uma distância, sei lá, de 500, 600 metros, era um negócio desse, que tinha um acesso de pedestre muito melhor. Então, ele poderia ter uma fuga desse, vamos dizer assim, dessa população de usuários, né, para o vizinho, né? Então, isso não era Exatamente. interessante. Então, isso, o empreendedor tem que pensar mesmo no seu Isso, entorno, por quê? Para ele não causar um impacto, né, tão grande na área ali onde ele está sendo instalado, que vá causar, né, atrasos, que vai causar problemas de acessibilidade no empreendimento dele, que sim, vai causar problemas de trânsito. E aí, o cliente dele que tem dificuldade de chegar, de acesso, de chegar até ele, né, vai preferir ir em outros até mais longe, mas que um acesso, né, sim, seja até melhor, né, que o tempo de gasto, né, para poder ele se deslocar de um lugar para o outro é menor. sim. Então, assim, isso precisa ser visto também. Então, um empreendedor que ele é inteligente, ele quer resolver Visionário, eu diria. exatamente, visionário, ele não quer só aprovar o projeto dele na prefeitura, ele não quer apenas isso, Sim, né? ele quer que Ele entender o que exatamente, pode ele fazer. exatamente para depois, na hora da utilização da operação Uhum. dele, né?
isso funcione de uma maneira assim muito fluida, muito segura para os seus próprios clientes, não é? Exatamente. E aí, o impacto direto, né, de um bom estudo de tráfego é, assim, eu diria que não é nem a cereja do bolo, mas ele seria, assim, a principal fonte de melhoria, né, do próprio empreendimento e também das cidades. Então, consegue atender de uma certa maneira muito bem ao empreendimento, né, Sim. e as diretrizes da cidade, né? Exatamente. Falando em supermercado, Léo, a gente também tem um exemplo de um supermercado, né, lá da nossa cidade, lá no Espírito Santo, em Vitória, em que o empreendedor, não estava receptivo As às mudanças, mudanças, né, que a gente tinha calculado e visto que eram necessárias, né, sim, como o número de vagas. Porque, claro, ninguém quer, né, aumentar um número de vagas numa área enorme, ao invés de colocar o serviço dele e colocar número de vagas, né? Vagas de uhum, estacionamento. Só que o que que acontece? As vagas de estacionamento são para os clientes. sim, Então, se você chega no supermercado e você não tem, né? Aquele supermercado ele é super concorrido, né? Em relação aos outros. Então, se o empreendedor ele não olha minimamente para o número de vagas, para o número de, para o espaço, né, que ele precisa atender, para carga e descarga que seja, para bicicleta e tudo mais, né? Se ele tem clientes vindo de bicicleta, por que não colocar uma estaçãozinha isso, ali de paraciclo ou qualquer coisa desse modelo? Então, né? Isso precisa ser visto, isso precisa ser estudado, isso precisa ser pesquisado, isso precisa ser analisado, né? E atendido pelo empreendimento, né? sim. Então, assim, é visionário mesmo, né, Léo? O empreendedor que consegue ver que um estudo de tráfego vai gerar para ele no futuro, ele vai poder ter uma visão do futuro do que o empreendimento dele vai fazer, do que o empreendimento dele vai oferecer ali naquela região, Aham. né? Bom, e uma outra pergunta, né, que o pessoal faz é como posso começar do zero, né, nesse campo, mesmo vindo da construção civil? Eu entendo que é uma forma muito mais simples de começar, né? Se você tivesse que começar entre a construção civil e a engenharia de tráfego. Porque a engenharia de tráfego ela tem uma demanda de 24 horas por dia, 7 dias por semana e o ano inteiro, né, Roberto? Exatamente. Então, mesmo depois que você termina e conclua o que você fez, você vai precisar entender após a implantação, para saber o que que aconteceu, se realmente aconteceu aquilo que você tem, né? Que você, desculpe, tem não, que você fez está de acordo, né, com o que você tinha calculado. Então, eu diria que a principal forma seria você tentar verificar junto às prefeituras as demandas, né, porque sempre tem necessidade de se fazer um estudo ou outro. Você pode procurar com empresas privadas, você oferecer os seus estudos, né, o seu conhecimento para eles, e aí você consegue começar realmente do zero, Na verdade, né? você estando capacitado, né, você consegue enxergar a demanda. Talvez hoje você não enxergue a demanda porque você não tem noção dos fundamentos da engenharia de tráfego, Sim, né? é, Então, e principalmente dentro dos fundamentos que estão inseridos no estudo de tráfego. sim, Então, se você sabe, né, todas as etapas ali do estudo de tráfego, o que precisa ser feito para você poder fazer a instalação de um empreendimento, então a instalação de uma intervenção viária, né? Qualquer tipo de obra que vai fazer vai incomodar no trânsito, uhum, o que você sabe sobre esses fundamentos é o que vai te direcionar a você saber também procurar os serviços, né, que existem aí ó, aos montes da é isso engenharia de aí, tráfego, porque está na rua, né? isso A aí, engenharia de tráfego está na rua o tempo todo. E a sim, gente sabe que no Brasil as coisas não são resolvidas no trânsito, né? E por quê?
exatamente porque é falta de engenharia no trânsito, né? Exatamente. E aí, ainda nesse mesmo questionamento, por que que a gente entende que isso é uma grande oportunidade? Porque parte, Roberta já falou, né? E o estudo de tráfego ele está crescendo muito, né? Com essa expansão urbana desordenada, a gente sempre fala que nós vamos ter emprego aí durante muito tempo, né? O aumento de empreendimentos comerciais, residenciais, agora, né? Muitos empreendimentos logísticos têm necessidade de se fazer estudo, até mesmo para eles atenderem, né? E necessidade também dessa aprovação de projetos junto aos órgãos públicos, Sim, né? Normalmente com base em estudos técnicos. E aqueles municípios que ainda não têm uma, eu diria, ou lei ou algo que não atenda, né, o que diz a lei federal, em algum momento ele vai ter que se adequar, né? O município vai ter que se adequar, que aí acaba gerando mais oportunidades no mercado, né? exatamente. E se você já conhece, né, o que o município não vem fazendo com relação à engenharia de tráfego, você pode ser uma pessoa que vai questionar e que vai apresentar as demandas que você poderia estar resolvendo caso a prefeitura conhecesse sobre engenharia de tráfego, porque às vezes ela nem conhece. Então você precisa ir lá e apresentar as demandas e dizer que tem sim solução. Basta fazer isso, isso, assim, 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 assado. E aí você, mostrando seu conhecimento, com certeza a prefeitura vai se interessar em solucionar os problemas a partir de você, Aham. né? Então, além disso, eu diria, né, Roberta, que isso é um mercado com pouquíssima gente, concorrência especializada, com uma alta demanda por profissionais capacitados. Eu vou passar para vocês três exemplos reais, né, que a gente tem de ex-alunos, né, E alunos, e né? alunos ainda, né, bem lembrado. Um de Goiás, que ele é ainda, né, que não deixou a profissão, ele é engenheiro civil, ele trabalhava com obra e ele conseguiu um projeto de melhoria de um corredor de tráfego. Ele conseguiu lá, numa licitação, ele conseguiu vencer a licitação, então ele pegou um corredor bem extenso, onde tinham, se não me engano, 5 interseções semaforizadas. Ele fez todos os cálculos de performance e também fez a sincronização da via. E a gente deu esse apoio. E ele passou a ganhar mais, né? Um Exatamente. outro exemplo que a gente tem, ela é uma engenheira, ela era de Pernambuco, ela era recém-formada e juntou ao nosso curso. Ela fez um curso de rotatória com a gente, né, Roberta? Sim. E em 3 meses que ela já estava já no nosso curso, que ela já estava mexendo com isso, ela teve já um aumento de salário e uma nova posição, Sim. né? E um do É, Paraná também, né? Que a sim. gente ajudou ele a fazer a rotatória lá na Ah, cidade sim. dele, né? E aí, essa rotatória, ele conseguiu projetar a rotatória, fez toda de acordo com todos os parâmetros de uma rotatória verdadeira, né? Porque muitas rotatórias no Brasil não podem nem ser chamadas de rotatórias, É, né? Porque elas não atendem a parâmetros algum de rotatórias, né? Que sim. elimina mesmo os acidentes, como uma deve fazer. Então, ele conseguiu, né, elaborar o projeto, né, e licitou o projeto, né, ele é servidor público, então ele licitou o projeto e esse projeto foi contratado e foi implantado. Né, está sendo implantado, está quase acabando a obra aí, daqui a pouco a gente vai receber notícia É. dessa obra implantada. Ainda em rotatória, tivemos um aluno nosso que ele estava terminando o mestrado e a gente ajudou ele. Ele era lá de Manaus. Nós ajudamos ele na elaboração de rotatória para o novo emprego dele. E aí a gente ajudou. E aí a gente tem vários exemplos assim que pessoas que eram da engenharia civil Sim, ou tinham acabado de se formar e estão com a gente agora
aprendendo mais, né? E é comum mesmo a gente ouvir, né? Ah, mas eu nunca fiz isso antes. Gente, é algo novo para muitos engenheiros civis, né? Muitos engenheiros civis têm alguns problemas de nunca ter feito nada diferente, mas é aí que a gente entende que é a grande oportunidade, porque se você tiver um bom treinamento, você consegue aplicar essa técnica, como os exemplos que a gente deu aqui. Como eu falei, a gente não vai citar os nomes, mas a gente, se ele estiver ouvindo, ele sabe de quem a gente está falando, né? Exatamente. Só servidor público trabalha com isso, não é? Não. A gente já recebeu esse tipo de pergunta. Infelizmente, está totalmente errado. Servidor público também trabalha com isso, Deve né? trabalhar, que Deve, inclusive, né, é ele que faz a ponte para a implantação das intervenções sim. nas ruas. Com certeza ele deve ser um profissional capacitado, né, para poder aprovar esse tipo de intervenções. Mas não somente o servidor público atua com engenharia de tráfego. Eu diria que em municípios ou de capitais ou municípios fortes, talvez esse tipo de projeto fique aí na casa de uns 50%, 60%. Mas a gente sabe que tem município que não tem nada. Então você, né, a gente teve até um exemplo de um aluno nosso na Bahia, que ele entrou agora nessa nova administração, ele ficou indignado pelo preço de um trabalho que foi feito, né? Se eu não me engano, era um projeto de sinalização, onde não tinha sido feito estudo de tráfego nenhum, porque eu sempre falo, sinalização horizontal e vertical são importantes, mas normalmente ela é o final de Isso, é o tudo. final de um estudo de tráfego. Exatamente, lá era o primeiro. Então ele estava indignado pelo valor. Ele disse, nossa, isso eu poderia ter feito. Eu falei, pois é, ué, você pode fazer agora para o restante da outras cidades ou próximo, até mesmo buscar com mais técnica as cidades vizinhas. Porque, como eu falei, em cidades menores, talvez 100% desses estudos é oriundo de empresas privadas ou de uma maneira geral, escritório de arquitetura, É, algumas ou de incorporadoras. um profissional autônomo, né? Então, agora, né, ele vai poder consertar os erros que esse projeto que não teve estudo de tráfego, com certeza vai apresentar nas ruas. Exatamente. E é isso que ele está fazendo agora, né? Então, Nós pois estamos é. orientando ele, né, como ele deve fazer, como ele tem que fazer, né, o que que ele deve usar para poder ir para frente. Uma outra pergunta que a gente não pergunta, é uma pergunta que o pessoal fala: Nossa, eu tenho que ser o fera, um gênio da matemática. Não, não precisa entender, você precisa entender um pouco a lógica, saber interpretar alguns dados, saber mexer um pouco no Excel, né? Sim, Saber tabular, coisas que a gente faz dentro da engenharia isso, normal, isso. né? E até mesmo depois, no final, se você tiver uma condição, comprar um simulador de tráfego, como a gente teve um aluno nosso agora, né? Que ele está ele Ele está começou, vindo, né? Ele entrou na área agora e já começou já e começou já viu a necessidade de ter de adquirir um simulador de exatamente, tráfego. é, E, então, ele está em busca disso, né? Ele é, já pegou tantos trabalhos que agora ele já consegue, né, comprar um simulador, né? Porque não é barato, mas se você tem uma demanda de trabalho, é super viável, né, Léo? exatamente. Então a gente entende que não é nenhuma sumidade mexer com engenharia de tráfego. Você tem com material existente aí, ou se você não tiver material nenhuma, se tiver uma calculadora, já é suficiente para você ir para frente, Exatamente. Engenharia de entendeu? tráfego não precisa de nada, precisa de você estar É, trabalhando na sua casa, com o seu computador, né, Léo? é, No máximo, um celular, né, para você manter o contato com seus clientes. isso. E é isso, é o computador e você. E só lembrando, né? Quem já nos conhece aí né, na mídia, sabe, a gente tem quase 20 anos de experiência nisso
e eu diria que eu só tenho simulador coisa de 10 anos atrás, Exatamente. Antes né? a gente fazia tudo na mão. Tudo na mão. E a engenharia de tráfego, ela é uma porta muito escancarada para engenheiros É, e arquitetos também, né, que gostam do urbanismo e querem partir para essa área de solução, né, das áreas, de solução das demandas, né, de parques, é, do paisagismo, né, de estar sim, colocando paisagismo e estar entrando em áreas, né, públicas e aí precisando resolver os problemas de tráfego antes de projetar, é isso né? aí. Bom, e aí tem uma forma também de dar errado, né? Se você tentar aplicar alguma fórmula pronta, né? Não, que eu digo uma fórmula pronta assim, pegar um exemplo de uma grande cidade e não funciona, né? Ou seja, você copiar um modelo já da internet, pular algumas etapas de análise, né? Como, por exemplo, a gente já viu as pessoas querendo fazer um estudo de tráfego sem, no mínimo, ter contagem. Eu diria que é impossível, Sim, né? impossível. Impossível. Eu já recebi propostas, né, para eu dar preço que a gente não aceitou, porque a pessoa queria fazer um estudo de tráfego sem, no mínimo, ter as contagens, né? Ou seja, uma pesquisa de fluxo não precisava nem ser a melhor do mundo, mas, né? Eu falei que é impossível. Isso tem tudo para dar errado, Isso, né? aí Tem, você fala assim, mas aí você perde o contrato? Sim, a gente perde o contrato, porque você vai fazer alguma coisa que você precisa de dados e você não vai ter os dados que você precisa, você vai fazer qualquer. O que que você vai fazer então? é, Você vai inventar e vai colocar na rua lá igual muitas vezes é feito hoje, com intuição? Não, o nosso trabalho não é feito dessa forma, o nosso trabalho é feito todo baseado em pesquisa, análise e é. simulação, né, Léo? Porque se não tiver isso, esse projeto ele está assim, fadado a ser reprovado e E dá errado. e dá errado. E aí também uma má reputação, né? Que foi o que Roberta está falando, né? A gente não quer ser, eles são aqueles engenheiros que. Não, não é De isso, jeito né? nenhum. A gente quer resolver mesmo o problema de trânsito, né? A Exatamente. gente quer ir lá para a rua e resolver o problema de trânsito lá da rua. E aí já o contrário, seja como servidor público, seja como é, do privado, é você fazer um processo que eu diria assim, bem pé no chão, sabe? O que seria esse pé no chão? Seria você ter o básico que o Roberto acabou de falar: pesquisa, análise e depois simulação. Se necessário, analisa de novo. E aí você vai fazendo essa interação até chegar. Mas a base de tudo, pelo menos o que eu e Roberta a gente vem fazendo ao longo dos anos e confirma tudo que eu tenho visto aqui, aonde eu trabalho aqui no Canadá, tudo começa com pesquisa. Sem pesquisa, a gente não faz absolutamente nada. Exatamente. Então, gente, para você ver, aqui no Canadá, a gente tendo toda essa infraestrutura, esse planejamento, né, implantado, né, em cidades planejadas, a gente já tem muito trabalho de manutenção para poder fazer no trânsito, né, para poder fazer com que a operação cada vez funcione naquele nível de serviço que a gente detectou que seria o nível de serviço satisfatório para o local ali. Então, a gente está sempre, né, os engenheiros de tráfego estão sempre ali fazendo ali a manutenção, fazendo os trabalhos, elaborando soluções para cada dia mais o trânsito está, né, atendendo. Imagina o Brasil que não, que as cidades geralmente são puxadinhos, né? Você não pode dizer nem hoje mais que Brasília foi uma cidade planejada, foi, mas hoje foram feitos tantos puxadinhos ao redor de Brasília que o trânsito também, né? Hoje lá está um caos, né? A gente vê muita gente reclamando e é verdade, É, porque trânsito não se para, porque senão o planejamento ele tem que continuar na cidade. sim. A cidade não é implantada assim, pô, no planejamento, né?
e tudo vai funcionar de acordo. Não, você pode ter áreas mais demandadas em certas épocas, depois que você já planejou e depois que você já implantou, né, áreas Uhum, na cidade, você vai precisar fazer com que as outras áreas também conversem com aquelas áreas que já estão implantadas. Então, o exato. trânsito, engenharia de tráfego é necessária a vida inteira, vai ser para sempre, Isso né? aí. E o Brasil precisa abrir o olho para isso, Exato. né? Bom, se você chegou agora, né, é, ou se já está ouvindo a gente há bastante tempo, nós estamos falando, né, sobre cansei de obra, mas não sei por onde começar. Então, nós vamos fazer agora um passo a passo para vocês. Bom, primeira coisa, comece estudando os fundamentos de estudo de tráfego, como dimensionamento de acesso, cálculo de geração de viagens, que é importante, critério de análise viária, né, para os empreendimentos, isso tem na lei, no plano diretor, né? Você pode começar com esses materiais, então, foi como eu comecei, né? E aí começar a buscar focados, né, cursos focados em tráfego urbano, até participar de grupos de engenheiro que atuam nesse setor, E também, né? né, Léo, procurar aí seminários, Sim, congressos, né, que seminários, estão sempre sendo congressos, feitos, né, principalmente isso. agora no Maio Amarelo, nós estamos entrando, né, no mês da segurança viária. É, Então, o Maio Amarelo ele traz, né, muitos seminários, muitas palestras, muitas conversas sobre engenharia de tráfego, né? eu até falei, aí voltando um pouquinho antes, né? Eu falei que as pessoas perguntam se é só servidor público que precisa, né, que pode entrar, né? Não, isso aí, tudo que a gente está falando também vale para o setor privado, né? Você não precisa fazer um concurso público para mexer com Sim. engenharia de tráfego. Você pode, como privado, fazer, né? Exatamente, como Sem setor problema privado. nenhum, E né? como setor privado, você como um empreendedor, né, ou então um autônomo, você vai em busca de trabalho. Sim, E como é que você vai em busca de trabalho? Você vai nos locais onde necessita desse estudo, que são empreendimentos, construtoras, no serviço público, né, sim, nos setores responsáveis pelo trânsito. Então, sim, talvez eles não saibam nem como começar. E você pode ser a pessoa que vai impulsionar isso aí numa cidade, né? exatamente. Então é isso, gente. Até o próximo episódio, onde seguimos juntos transformando o trânsito em oportunidade. Oportunidade. Exatamente, a gente vai transformar essas oportunidades em conhecimento para vocês, porque a gente Isso aí. aqui nesse canal é disso que a gente trata. Então, curte, siga nosso canal, né? E se inscreva para você estar sempre recebendo os nossos próximos vídeos. É isso Tá aí. bom? Então a gente fica por aqui. Até mais. Até mais.